conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade da Epifania do Senhor, a palavra Epifania significa a manifestação do Senhor. Nós temos a imagem daqueles reis que se aproximam de Jesus, trazendo as suas ofertas de ouro, incenso e mirra. E somos atraídos por esta visão. Pensar naqueles reis vindo de tão longe, com tão grandes honrarias, naquele contexto de tamanha simplicidade, naquele estábulo onde estava o menino Jesus, naquela manjedoura. E pensando, vislumbrando esta imagem, onde os grandes se prostram diante daquele que é pequeno, nós somos convidados a pensar: quem são estes reis magos? E qual é o intuito dos presentes que trazem ao menino recém-nascido? Porque responder essas perguntas pode nos ajudar a pensar qual é o sentido de estarmos aqui celebrando este acontecimento de tantos anos atrás. O que ele atualiza na nossa fé, no nosso discipulado? Estes magos eram homens sábios. O texto original grego fala disso, fala de mage, é o termo que está lá. Ou seja, homens sábios. Este termo referia-se aos grandes filósofos, astrônomos, astrólogos da época, que normalmente trabalhavam nas cortes, eram conselheiros dos reis e estudavam os sinais celestes e as estrelas. Esta é a identidade destes que depois foram conhecidos como reis magos, mas na verdade o Evangelho fala de homens sábios. Homens sábios. Por isso,
esses que ficavam interpretando, né, os sinais celestes, as estrelas, eles são guiados por uma estrela até Jerusalém, pois identificam um grande sinal, que deveria ser o sinal do nascimento do rei dos judeus. Bom, se tem um sinal, e se eles entenderam esse sinal, significa que havia uma profecia. Então os judeus esperavam o Messias. Mas não só, porque os magos, ou estes homens sábios, não eram judeus. Eles vinham de lugares diversos do judaísmo. E eles nos fazem pensar nas expectativas além do judaísmo, das expectativas pagãs também para a vinda de Jesus. No livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI fala sobre este assunto, explicando que os pagãos esperavam também um nascimento de um Salvador. E ele cita uma obra de Virgílio em que o mesmo diz. Cito aqui o Papa que cita Virgílio. O mundo pagão estava à espera, de maneira obscura, de uma luz que viesse do exterior, de uma renovação divina que estabelecesse a paz e criasse um mundo novo. Aqui se nota, portanto, um sinal de universalidade da salvação. Estes reis que vêm de outros lugares fora dos limites do judaísmo, significa um Deus que vai além, um Deus que quer salvar a todos. E é interessante pensar num Deus que quer salvar a todos, porque normalmente nós somos bairristas, nós queremos salvar os nossos, nós queremos salvar o nosso grupo, nós queremos salvar os que concordam conosco, nós não queremos que se salvem todos. Então, aqui existe, portanto, a ideia da universalidade da salvação. Enquanto os magos buscam este rei prometido e esperado, lá em Jerusalém, Herodes o recusa. Teme, conspira a morte do menino. Por isso que vocês escutaram no Evangelho que ele trama, né? Me avisem onde está este rei. Herodes, ele foi colocado pelos romanos como rei dos judeus, mas ele não era judeu. E os judeus detestavam Herodes e recusavam o seu reino. Então ele estava sempre instabilizado, sempre com medo de cair. Tanto que uma criança coloca medo em Herodes. E vocês sabem que depois desse fato que os reis voltam por outro caminho, ele manda matar as crianças até 3 anos de idade, com medo que algum daqueles pudessem representar um perigo para o seu reinado. E um santo da igreja, escrevendo sobre esse fato, diz que Herodes mata aquelas crianças porque o desejo de poder, o egoísmo, matou o seu coração. Então, enquanto os reis procuram, estes homens sábios, estes reis magos, procuram Jesus, Herodes tenta matá-lo. É sinal de toda a oposição que Jesus receberá ao longo dos séculos. Daqueles que lhe fecham o coração, daqueles que preferem viver na sua maldade, daqueles que se escondem nas trevas. Herodes se esconde nas trevas. Herodes está nas trevas, homem cheio de ódio e de amargura, tanto que, se nós vemos nas histórias dos historiadores da época de Herodes, nós vamos ver que ele manda matar até a mulher e os filhos com medo de perder o poder. Um homem morto, não suporta saber que há uma luz que esteja além da sua frágil prepotência. Herodes se sentia um Messias, tanto que ele questionava os judeus: por que vocês precisam de um outro Messias? Eu dou a vocês tudo que vocês precisam. Então Herodes, na sua frágil prepotência, não consegue abrir o coração para este menino que vem renovar a humanidade. Ele se esconde nas trevas.
No entanto, nada refreia a jornada destes homens, guiados por esta luz sobrenatural que os levará até Belém, chamada a terra do pão. É claro que aqui não é simplesmente um fato astronômico, astrológico, aqui há um sinal de Deus. E alguns padres da igreja interpretaram que essa estrela fosse até um anjo que guiasse estes homens, né, até Jesus. Eles, claro, não foram a Belém direto, foram a Jerusalém porque queriam saber informações do menino, informações deste rei que haveria de nascer. Mas depois, informados das profecias, vão a Belém. Ali chegando em Belém, vão encontrar o menino com sua mãe e lhe prestam uma profunda adoração. É bonito perceber este gesto de prostrar-se, de encolher-se, de diminuir-se diante de Jesus, é dizer de fato que eles reconheciam a sua grandeza. É um gesto de adoração devido só a Deus. Chama-nos a atenção também os presentes trazidos pelos magos: ouro, incenso e mirra. Um judeu que escutasse este fato entenderia, a partir da primeira leitura de Isaías e dos Salmos, que estes presentes já estavam previstos nas profecias. O ouro, incenso e mirra seria dado pelos povos pagãos ao Salvador, como reconhecimento da sua missão salvífica e universal. As leituras previam tais presentes, mas também Santo Irineu nos fala do significado destes presentes. Portanto, de um lado nós sabemos, esses presentes que viriam, o Salmo não dizia isso? Os reis de Tarsis e das ilhas vão de vir e oferecer os seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá vão trazer oferendas e tributos. São povos pagãos, que vão se colocar, que as profecias diziam, até estes povos vão ser iluminados por esta luz de Jesus. Mas, além da universalidade da salvação, de um Deus que quer salvar todos os homens, estes presentes trazem outro significado que falam da missão de Jesus. Eles são um sinal da sua realeza, o ouro é sinal da realeza, o incenso é sinal da divindade e a mirra, aquele perfume, é sinal da sua humanidade, porque era um perfume com que se preparavam os corpos, né, para o sepultamento, e ali se vê também a própria paixão de Jesus, que na sua carne se oferecerá a nós pela nossa salvação. Então, de alguma maneira, estes reis percebem a grandeza, a missão de Jesus naquele menino. Também outro teólogo diz que nós podemos entender como a missão de Jesus profética, por causa do óleo da mirra com que os profetas eram ungidos, a sua missão régia, por causa do ouro, sempre foi o sinal do poder, e também da sua função sacerdotal por causa do incenso, porque os sacerdotes ofereciam incenso no templo em ação de graças a Deus, e Jesus fez da sua vida um grande sacrifício de louvor ao Pai. Portanto, meus irmãos, nós estamos nesta liturgia celebrando o grande mistério que São Paulo falava na carta aos Efésios, o mistério da abertura da salvação. Por que é mistério? Nós nunca vamos entender porque Deus é tão bom. Agora nós somos convidados a pensar se nós somos capazes de ser bons, e se nós queremos, talvez não sejamos capazes, mas se nós queremos ser bons como Deus é bom, abrir mais o nosso coração para acolher, abrir o nosso coração para aquele que diante de nós precisa ser salvo, e o que podemos fazer por este alguém. Eu termino com uma citação do Catecismo da Igreja Católica, que diz: a Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus e as bodas de Caná, são as manifestações. A Epifania celebra a adoração de Jesus pelos magos, vindos do Oriente.
Estes magos representam as religiões pagãs circunvizinhas ao Evangelho, e nós vemos aí as primícias das nações, que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. Se hoje estamos aqui, foi porque estes reis magos nos mostraram que o Senhor também quer nos salvar. Amém. Amém.